Oi, gente querida. Vamos orar juntos? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nesta promessa feita por Deus através da vida de Tiago, existem algumas diretrizes para o crente que está doente, e seriamente doente. Primeiro, a presença dos presbíteros da igreja, que eles orem juntos, incentivando para que o indivíduo creia. Então, meu querido, eu quero dizer para você, há promessas de Deus. A oração da fé, ela muito pode na sua eficácia. Mas nós percebemos aqui que a presença dos presbíteros não é para que somente através dele haja cura ou haja o resultado da oração. É que os anciãos, os presbíteros, eram homens de fé. Eram homens que podiam chegar diante do doente e antes mesmo de orar pela vida dele, declarar as promessas de Deus, né? Essa visão de orarmos juntos para que recebamos, né, as bênçãos de Deus é muito importante na palavra de Deus. Nós sabemos também que a oração dos justos, no plural, né, muito pode na sua eficácia. Então eu estou junto com vocês e agora nós vamos orar juntos por aquilo que você necessita, por cura física, por restauração, por cura da alma, por famílias que estão destruídas ou que estão em processo de destruição. Ou seja, eu estou aqui fazendo o papel do ancião, do presbítero, daquele que está trazendo uma palavra de fé, e vocês vão receber pela fé, e aí juntos nós vamos orar daqui a pouco, e você, em nome de Jesus, vai receber aquilo que você necessita, tá bom? Lá em Mateus capítulo 9, também a gente vê que Jesus, ele curou um paralítico. Ele estava chegando, havia uma multidão ali, né? Na verdade, Jesus pregou numa casa e a casa estava lotada, e chegaram alguns amigos segurando uma maca com um paralítico. Não tinha como entrar, eles entraram pelo telhado, gente. E aí, quando eles entraram e fizeram o homem descer, Jesus ficou muito admirado com a fé daqueles homens, né, que tinham trazido o paralítico, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus ali: nossa, quem é ele para perdoar os pecados? E Jesus disse: olha, o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os pecados, ou levanta, toma tua cama e anda. Então aqui a gente vê um segundo princípio, queridos. Primeiro é da oração conjunta, da fé conjunta. A gente vê tanto no texto de Tiago, como também no texto aqui de Mateus. Mas o segundo princípio, gente, é a confissão dos pecados. Tanto Tiago está falando de perdão de pecados, quanto Jesus falou: perdoados estão os pecados. Porque muitas vezes o pecado, ele se torna uma brecha para que o inimigo venha trazer alguma enfermidade, né? E não só alguma enfermidade, mas também problemas. Então, nós vamos orar também confessando pecados em nome de Jesus. O terceiro princípio que eu quero trazer para vocês: Marta e Maria, quando seu irmão estava doente, elas mandaram chamar Jesus. Então, o terceiro princípio é você invocar Jesus para a sua vida, para a sua causa, para o seu problema, para a sua enfermidade. Por quê? Porque a oração da fé em quem? Em Jesus salvará o doente, no Deus Todo-Poderoso, né? Então, gente, é muito importante que a gente ore lembrando desses princípios. O primeiro, a importância da concordância. Jesus disse: quando dois orarem juntos e concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será feito nos céus. A segunda coisa é confessar os pecados, e nós vamos confessar os pecados aqui. E a terceira coisa, gente, é você invocar Jesus para a tua vida e para a tua causa. Amém?
Então nós vamos começar a orar agora. Senhor, eu quero agradecer porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que tudo é possível que crer. Senhor, não fui eu quem disse isso, não foi nenhum homem, foi o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que tem poder sobre o diabo, sobre as trevas. Então, Senhor, eu quero em primeiro lugar começar invocando a tua presença, Senhor, não somente para a minha vida, mas para a vida dos meus irmãos. Senhor, aqui também eu quero fazer o papel do presbítero, do ancião, daquele homem que já tem uma vida e uma experiência de fé há muitos anos. Eu quero aqui orar pelos meus irmãozinhos que estão fracos, ó Deus. Fracos às vezes por causa das longas caminhadas e lutas da vida. Então, Senhor, agora eu invoco a tua presença, Senhor. E agora eu declaro, Senhor, que nada podemos fazer em nós mesmos. Mas eu oro em cima desta tua palavra que diz que tudo pode aquele que crê. Senhor, eu quero também orar segundo a tua palavra que diz: pedireis em meu nome e lhe será concedido. Eu quero orar em cima da tua palavra que diz: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhes-á. Senhor, eu quero orar em cima da tua palavra que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas nós somos sarados. Senhor, eu quero orar pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Senhor, quando o Senhor veio na terra, o Senhor andou e curou toda sorte de enfermidades. Ninguém chegou diante de ti, Senhor, sem sair com a sua cura e com a sua bênção. Mas o Senhor disse aos seus discípulos que eles fariam as suas obras e ainda maiores. Por isso agora, Senhor, com muita consciência e humildade de que nós não somos ninguém, Senhor, mas com muita certeza de fé, que o Senhor ouve a nossa oração, porque está segundo a tua palavra. Foi o Senhor quem prometeu para orar pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Aqui, Senhor, eu quero ser como aquele que se coloca na brecha pela vida dos meus irmãos. Senhor amado, ainda que nós estejamos distantes, através deste instrumento nós estamos juntos, porque todos nós aqui cremos no mesmo Deus, estamos invocando o mesmo Cristo, o mesmo Salvador, orando em cima da mesma palavra, segundo a autoridade que o Senhor nos concede, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pelo meu irmão que está amarrado no pecado, amarrado em pensamentos, amarrado na desesperança, amarrado, ó Deus, na depressão, no estresse. Eu quero declarar, Senhor, oh Senhor, o Senhor, ó Deus, que renova a nossa força. Senhor Deus, a tua palavra diz: aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então são esses rios de água viva, Senhor, que estão fluindo na minha vida e através de mim, para invadir a vida dos meus irmãos, porque tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o Deus, aquele que profere a palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que a minha palavra não voltará para mim vazia, Senhor. Senhor, por isso eu declaro que esta palavra que não é minha, que é tua, mas que eu profiro porque tenho aliança com ela, porque creio nela, ela não voltará vazia, ela trará de volta, Senhor, oh Deus, as tuas bênçãos, as curas, as libertações, a alegria do Senhor, ó Deus, a porta aberta, a provisão, a vitória sobre o inimigo, a paz na família, a paz interior, aleluia. Senhor, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová que é Sidiqueno, o Senhor que é nossa justiça, Jeová Tsevaot, o Senhor dos exércitos, Jeová Shalom, o Senhor que é nossa paz, Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira. Tu és El Elyon, o Altíssimo, ó Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o pastor, tu és a palavra, tu és a
porta, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Senhor. É sobre esta convicção e esta fé que nós nos unimos, ó Deus, para declarar as Tuas bênçãos, a Tua vitória, que grilhões quebrados, ó Deus, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recua, Satanás, recuem, demônios, vocês não têm autoridade sobre a vida dos meus irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos. Você toma posse, você pode dizer: eu creio. Eu tomo posse e eu creio que eu ainda vou ouvir os testemunhos das bênçãos que vieram sobre as suas vidas. Beijo grande no coração de todos. Deus abençoe.